vídeo nós daremos continuidade no tratamento de array. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar de vários métodos do array. Então aqui nós vamos criar um novo arquivo e vamos chamar de estrutura array método.js, só para a gente identificar aqui. Um primeiro método aqui que a gente pode utilizar é o método push, onde nós fazemos a inclusão de elementos dentro do nosso array. Então aqui ele tem um método próprio quando a gente quer fazer uma inclusão em um array que já existe. Então aqui a gente tem um array, vou colocar aqui um console log rapidamente aqui para a gente percebam que aqui ele fez só a impressão. Se nós adicionarmos nesse array o método push, que é esse método aqui que seria empurrar, então aqui se a gente executar, percebam que ele adicionou. Aqui também nós podemos colocar aqui o string, apesar de que percebam que ele deu aqui, ele dá esse erro porque como está misturando, ele acusa a questão do tipo número, né, da string com número. Então é por isso que ele faz esse apontamento, mas de toda forma a gente tem essa possibilidade sim, né, de utilizar tipos diferentes. Ali é só um alerta mesmo. Então aqui nós temos esse primeiro método. Nós temos também, do mesmo jeito que nós fazemos a inserção, nós temos o método aonde nós podemos excluir, né, eu vou marcar aqui para ele não ficar repetindo. Aqui nós temos o pop, então aqui eu vou, só para deixar registrado aqui, a gente tem o push. Aqui a gente tem o pop, então o push ele adiciona, escrever bem sucintamente aqui, o push ele adiciona, o pop ele exclui o último. Então esse método faz o que? Ele pega um array que nós criarmos, né? Vou chamar aqui de array 2, e aqui então se nós tivermos os valores, um array aqui nessa ordem, então aqui a gente vai ter um console log que imprime esse array 2. Percebam que ele vai imprimir na ordem que está mesmo, né, efetivamente. Porém, se nós, antes de imprimirmos no console, se nós executarmos aqui um array.pop aqui e chamarmos novamente, percebam que ele excluiu o número 1. Se nós chamarmos aqui duas vezes esse método, a gente fica só com 3. Bacana? Então esse aqui é outro método também bastante importante, que a gente acaba usando também. Então aqui a gente vai seguir em frente aqui, nós vamos tratar de um outro método também que é bastante relevante aqui, que se chama shift. Esse método aqui, ele remove o primeiro elemento do array. Então aqui a gente vai colocar aqui só um remove, né? Então aqui a gente vai criar novamente um novo array aqui, vamos chamar de array 3. Então a gente trabalha também com números aqui. Poderiam ser strings, conjunto de objetos também, enfim, isso não impede, né, que seja. Então aqui eu vou direto adicionar o método aqui para ficar mais rápido. Então aqui a gente chama o nosso array e aí a gente aplica o método. Aqui, se você quiser conhecer um pouco dos métodos, ó, quando você dá o ponto, você vai ter uma lista aqui dos métodos, né, o próprio sistema carrega aqui para você. Então você tem o map, reduce, o find, filter, concatenar, join, pop, né, push que nós vimos aqui, enfim. E aqui agora nós vamos usar o shift. Então aqui, se nós chamarmos novamente aqui o nosso array, deixa eu limpar aqui para ficar melhor o console. Aqui, ó, percebam que aqui nós tínhamos 1, 2, 3. Quando nós usamos o método shift, ele apagou o primeiro elemento. Usando o pop, ele apaga o último. Então, dependendo do que você está fazendo, faz muito sentido utilizar o método, né? Ele já vai direto. Aqui a gente está tratando de uma situação bastante
simplificada, mas você pode estar numa situação onde você ir diretamente apagar o primeiro é bastante relevante, ou o último, enfim. Isso vai muito da lógica, né, do projeto que você está fazendo ali. Então esse é mais um método aqui bastante interessante. A gente pode utilizar ainda outros métodos. Vamos utilizar aqui o Unshift. O Unshift ele faz exatamente o oposto, né? Ele adiciona o elemento. Então assim, aqui a gente, vou colocar aqui adiciona. Então aqui, se nós colocarmos aqui um array, vamos chamar aqui de array 4, então quer dizer que a gente já está no quarto método aqui, né? Estou numerando pelo número do array aqui, vou usar números diferentes para ficar mais divertido. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar esse nosso array e nós vamos adicionar aqui um shift. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, vamos colocar aqui o valor 10. Olha só que interessante e olha a diferença do push. Vocês vão ver por que ele não é a mesma coisa que o push. Observem, aqui ele adicionou o 10 no... Opa. Ele adicionou... Vou limpar o console aqui. Percebam que quando nós usamos o Unshift, ele adiciona no primeiro elemento da array. Então, diferentemente do push, que adiciona no final, o Unshift ele adiciona logo no início. Isso é bastante interessante a depender da lógica que você está precisando implementar. Ele realmente pode fazer muita diferença para você. Aqui a gente vai ver mais um outro método. Esse método se chama Splice. Ele é um método que trabalha com o índice do elemento. A gente vai ver aqui logo em seguida como é que isso funciona. Então aqui, por exemplo, a gente tem um array aqui de alguns números, né, de alguns elementos, vamos dizer assim. Então o que acontece é que você identifica a partir de onde você quer que o seu array pegue os números, então pegue os elementos. Então aqui o método é esse, ó, é o splice. Esse método aqui, eu vou fazer algumas demonstrações, tá, para não ficar nenhuma dúvida. Então, se a gente der um console aqui e imprimir esse nosso array aqui, o que a gente encontra aqui é o seguinte, ele pegou o índice 1. O que é o índice? O índice é a posição em que se encontram os números. Se a gente alterar esses números aqui para outros números para ficar mais visível e rodarmos aqui novamente, a gente vai ter a seguinte situação. Esse primeiro elemento aqui, ele tem um índice 0. Esse segundo aqui tem o índice 2 e esse o índice 3. O que acontece? No armazenamento, em programação, de maneira geral, quando a gente tem a estrutura de dados, os elementos ele começam a contar a partir do zero, quase que de maneira geral. Então, quando você tem um array, por exemplo, não importa o elemento que está aqui, ele é o índice 0, né? Desde que se ele seja aqui o primeiro, ele vai ser o índice 0. O segundo é o índice 1 e assim por diante. Então, sempre vai ser tratado, quando você estiver fazendo referência ao array, você vai tratar dessa forma. Uma coisa é a quantidade de elementos, outra coisa é a posição do elemento. Então isso faz toda a diferença. Tem que ter atenção nisso, porque muitas vezes a gente fica enroscado em algum probleminha e na verdade nada mais é do que uma interpretação equivocada entre array, entre a quantidade, né, e o índice efetivamente. Então aqui o que acontece? Por que ele pegou o 10 e pegou o 40? O que acontece é o seguinte, ele está pedindo esse primeiro elemento aqui do splice, né, que são dois aqui, ele está identificando qual é o índice que ele quer pegar. Então aqui ele está marcando que ele quer pegar do índice 1, né, e até dois elementos. Então o que ele está fazendo? Ele está extraindo, né, retirando esse pedaço aqui do nosso array. Por quê? Porque esse aqui é o índice 1 e ele pega dois elementos. Então ele pega o elemento
inicial aqui e mais 2, porque mais 2 não, né? Na verdade ele está pegando até o segundo, porque é o que você identificou aqui. Percebam que 1, 2, o que você está querendo dizer aqui é que ele vai do índice 1 ao índice 2 e retire. Então se eu colocar, por exemplo, 3, ele só vai aparecer o número 10. E aqui se eu colocar 1, 1, ele vai aparecer aqui, ele retirou só o 20. Por quê? Porque ele ficou aqui. Ele só está retirando esse pedaço aqui. Então, se eu mudar isso aqui, eu posso colocar, por exemplo, o 3 e 3. Opa. Aqui, percebam que ele só está retirando o 40. Porque como ele começa a contar, né? Então, assim, o mais importante aqui, a princípio, é o primeiro mesmo elemento, porque ele está identificando o índice a partir de onde você quer retirar. Então, como eu coloquei 3, ele está colocando desse ponto em diante. Então aqui, se eu acrescentar mais alguns elementos, ele vai seguir essa mesma linha. Então aqui, se eu rodar novamente, percebam que ele só, como o número aqui é maior, né, e tem mais elementos, então ele vai contar para frente. Se não tivesse, né? Então aqui o que ele fez? Ele pegou o índice 3, que é o 40 aqui, contando o próprio 40, né? Então a gente tem 1, 2, 3. Então ele retirou tudo isso aqui, ó. Ele excluiu mesmo no caso, né? Ele tirou esse pedaço. E o que sobra, né, ele faz justamente isso do que sobra, né? Esse é o splice. Existe o slice, que é o inverso. Aqui a gente escolheu o que a gente quer que saia. E o slice, é bom até a gente já apresentar, ele é justamente o inverso, né? Ele retorna só para ficar registrado. Então aqui a gente cria um outro array aqui, que nós temos aqui outra lista aqui de números. E aqui a gente pode usar já direto, né, fazer esse array 6 aqui. Aqui a gente vai pegar a gente vai extrair os elementos da posição 1 até a posição 3. Que não inclui, né, a posição 4, por causa da questão dos índices. Né? Como o índice começa a contar do zero, quando a gente está mencionando o 4, é por causa do tamanho. Né? Então, são 4 elementos, mas é começado a contar a partir do zero. Né? Então, ele não está incluindo a quarta posição. 4 elementos são, na verdade, você tem do zero, né, até a posição, aliás, você tem a posição 1, que é onde a gente pegou o primeiro, né, até o 3. Então aqui, se nós executarmos aqui nosso método, a gente vai ver que ele pega, ó, percebam aqui, nós íamos do 1 até o 5, então ele executa aqui toda a nossa, opa, ele pegou o elemento. Não, é porque ele pegou o array original, né? Desse jeito aqui ele acabou pegando, vou chamar aqui novo array, fazer um pouquinho diferente aqui. Por isso que ele não... O que aconteceu aqui é porque esse método, ele não pegou, ele não está considerando, né? Ele não considerou esse método. Ele imprimiu aqui na hora de imprimir no console, ele imprimiu porque ele faz uma cópia. Tem isso também, ele faz uma cópia do array, ele não é o array original. Então é onde que esses métodos que copiam, né, o map também faz isso, e outros métodos também, ele faz uma cópia do original. Então aqui, como eu não passei para uma outra variável, acabou que ele estava copiando o primeiro ali. Então aqui ele pegou, aqui a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então o que ele fez foi pegar, no caso aqui ele começou, né, do índice 1 aqui, que no caso é o número 2. Deixa eu empurrar aqui para ficar certinho. Então ele foi aqui, só que ele não inclui esse número aqui, ele não é incluído no final, tá? Ele não é considerado. Então aqui ele extrai os elementos da posição 1 até a posição 3, não inclui a posição 4. Volto a repetir. Então aqui eu vou fazer um outro exemplo. Desculpa.
fazer um outro exemplo ainda, porque às vezes ele pode causar o que? Alguma confusão. Eu vou criar até um exemplo diferente, eu vou usar let também, mas eu vou chamar de array string aqui, eu vou fazer algo um pouco diferente aqui. Vou fazer um hello world aqui, para a gente fazer algo também com string. Então eu vou criar uma outra, vou chamar de substring aqui, para a gente pegar só um pedaço também, aqui como ele faz a cópia, né? Então eu vou pegar o array original aqui e vou utilizar justamente esse mesmo recurso que a gente utilizou no outro exemplo, né? Então aqui eu vou chamar o substring aqui, beleza. Aqui o que acontece é o seguinte, deixa eu até desmarcar isso aqui. Opa. Aqui ele pegou somente a palavra word. Por quê? Porque ele extrai os caracteres da posição 7 até a posição 11, não incluindo, né, a posição 12, então ele sempre faz isso. Então aqui ele está começando do zero, né, então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, o 7, né, começou na palavra W aqui. 7, 8, 9, 10, 11. Percebo que ele não considera, né? Então não considera o último número aqui, né? Sempre ele termina antes. Então aqui a gente pegou só a palavra word justamente por isso. Se eu começar antes ou terminar antes, né? Vamos terminar antes aqui, ele vai comer um pedacinho da palavra, né? Ele já tirou ali o D. Então a gente pode ir fazendo isso aqui indefinidamente, já percebo que ele vai diminuindo. Então, assim, sempre que você tiver alguma situação de método, né, onde você tenta executar algum método num array e não passou ele para o resultado dele para uma outra variável ou para um outro array, observe se esse método não está apenas copiando, tá? Isso acontece. Na verdade, é uma característica, né? A cópia para não desfazer aquilo que já existe, né? Ele não destrói o seu array para poder modificar, até porque você perderia ele, né? Isso pode ser prejudicial ali no seu projeto. Então, de maneira geral, muitos métodos funcionam assim. Então, aqui a gente terminou esse método aqui, né? No caso aqui o exemplo com o slice. Aqui a gente vai fazer mais alguns exemplos aqui com outros métodos, né? A gente vai ver mais um método conhecido como join, que é juntar, né, do inglês aqui, ele vai juntar o array. Então aqui a gente vai criar aqui um outro array e mais um conjunto de dados aqui. Então aqui a gente vai ter uma outra variável aqui que vai se chamar string. Eu vou fazer algo aqui que é juntar. Eu vou usar o join aqui. Então aqui a gente vai transformar tudo isso em um elemento só. Aqui, quando a gente executa aqui, percebam que ele não é mais um array, e ele acrescentou para cada elemento do array, ele acrescentou esse símbolo aqui. Então se eu colocar, por exemplo, a palavra curso aqui no meio, percebam que para cada elemento ele adicionou aqui a palavra curso, né? Entre eles, na verdade, né? Ele faz essa adição, ele junta, né? Ele faz um join dos elementos. Então se aqui nós tivermos uma quantidade bastante grande aqui, você vai perceber que fica mais visível e mais interessante ainda. Aqui, ó, quando nós executamos, perceba que ele adicionou, né? Então, às vezes você quer tirar do array e quer adicionar algum elemento entre eles, você pode usar o simples método do join aqui que você vai conseguir fazer utilizar, né, desse recurso aqui. Um outro método bastante interessante aqui e muito utilizado é o reverse, que nada mais é do que reverter a ordem dos números, né? Ele inverte a ordem. Aqui se a gente colocar aqui, inverte. Vamos lá, aqui a gente tem um array
com uma determinada ordem, né? Aqui a gente pode colocar... Opa. O que a gente faz aqui, nesse caso aqui, por exemplo, a gente não vai precisar, porque ele não cria, né, um novo array, no caso, né? Ele realmente usa o próprio array, porque como ele não, digamos assim, modifica, né, efetivamente, a não ser ali pela ordem, né, mas os elementos em si continuam sendo os mesmos. Então, esse método ele não faz uma cópia do próprio array. Então, o que a gente tem aqui é uma inversão da ordem. Então, a gente modifica a ordem aqui. Então, se a gente colocar também números, vou colocar aqui um valor diferente aqui. Então, aqui ele só muda, né, a ordem. Um outro método bastante interessante também que é o sort, que na verdade ele nada mais faz do que ordenar, né? Do inglês ali, sort é ordenar. Então aqui a gente ordena. Então se nós vamos até utilizar esse método aqui para ser um pouco mais rápido, copiar aliás o array, né? Então aqui a gente faz algo parecido. Tá? Aqui a gente usa o método sort, por exemplo. Vamos chamar aqui o mesmo array, né? Senão não vai trazer a informação correta. Então aqui, se a gente... Vou deixar o console aqui aberto, né? Então aqui, se a gente marca aqui como comentário, né? Executei aqui, nós temos o 10, 40, 30. O que o sort faz é ordenar. Então, essa ordenação, onde a gente tinha o primeiro elemento era 10, o segundo era 40, o terceiro era 30, ele ordena, né? Ele percorre todo o array e ordena. Então aqui, se a gente executar, a gente tem a ordem, né, crescente aqui dos elementos. Beleza?